você vai ficar numa decepção sem fim. Não vai, não vai. Levanta e cai. Levanta e cai. Igual um bebê engatinhando. A diferença é que um bebê, quando começa a engatinhar, uma coisa é certa: vai chegar um momento ali depois de um aninho que vai ficar em pé. E aí não vai cair mais. Pelo menos assim não se espera dela, você que se tropeça. Mas o bebê, ele vai ser vitorioso depois que ele passou esse processo. Agora nós adultos, não. A gente muitas vezes não consegue manter aquilo que a gente tanto quer. E qual que é o prejuízo disso? Você sabe qual é? Você nunca vai alcançar aquilo porque você não teve, primeira coisa, um porquê muito claro na sua cabeça. Segunda coisa, consistência, melhor. Segunda coisa, disciplina. Terceira coisa, consistência. E esse porquê muito claro, que eu falei como a primeira coisa, se trata de motivação. E foge aqui daquela coisa de motivação ser apenas aquele estado de euforia. Não, não é simplesmente isso, é muito baixo essa significação. Motivação é você ter um motivo, daí a palavra. Um motivo para fazer algo, para fazer aquela ação. E esse motivo tem que ser poderoso para fazer você fazer aquilo quando você estiver com raiva, desanimado, desanimada, com preguiça, nervoso. Entendeu? E eu comecei fazendo essa metáfora, analogia, enfim, inicial com relação ao bebê. Por quê? Porque quando você está há bastante tempo buscando algo, não adianta. Se você não vê resultado, esquece. Você não vai continuar fazendo no longo prazo. Você não vai continuar fazendo. Eu digo o seguinte, tem vários micro resultados. É claro que o que a gente mais quer é o macro, aquele grande, né? Aquilo que move a gente, que faz pulsar, que deixa a gente com mentalidade gigante, tá ligado? Tá ligada? Vamos lá. Só que se você não tiver pequenos resultados nesse processo, você vai desistir. E aí, você desistindo, o que vai acontecer? Depois de um tempo, depois de alguns meses, alguns anos, você vai olhar para trás e falar: pô, cara, tava tão bom quando eu tava naquele ciclo, quando eu consegui aquele primeiro objetivo. Ah, vou voltar e não quero nem saber, eu vou vencer. Aí beleza, ótimo, boa postura, você volta e volta naquela luta. Mais um mês, mais 2 meses, mais um ano. Só que vai chegar um outro momento, sabe o que vai acontecer? Nossa, mas eu tô fazendo isso, mas eu tô no mesmo estado. Beleza, eu melhorei, eu saí daquele quadro ruim que eu tava anteriormente, só que eu não melhorei da primeira vez que eu consegui aquele grande resultado. Eu queria ter conseguido um pouco mais. Aí sabe o que vai acontecer? De novo, você vai desanimar e você vai voltar para trás. É isso que vai acontecer. Fala que isso não tá acontecendo, ou não já aconteceu com você. Já aconteceu comigo. Hoje não mais. Pelo menos não comigo. Tá? E o que eu quero dizer com tudo isso? Se você não vê resultado, você não vai seguir. Você vai desistir. E eu não estou falando isso para te desmotivar, não. Essa é uma realidade da vida. Essa é uma realidade da vida. Se você não vê pequenos resultados acontecerem, você vai desistir. Você não vai ser vitorioso igual o bebê referido lá no começo. Você sabe, né? Depois que o bebê começa a andar, não para mais. Então, você quer fazer da sua vida, do seu grande objetivo, essa caminhada que vai ser eterna, até o fim da sua vida, de louros, de vitória, sabe? Seja lá qual for o seu objetivo, se é familiar, se é profissional, se é de saúde, se é social, seja lá qual for, religioso, qualquer um. Você quer uma vida próspera ou você quer uma vida que você conquista uma coisinha, aí o resultado acaba, você desanima, para. Aí fica nesse ciclo, vai e não vai. Você passa a vida inteira assim, não sai do lugar. E como que se sai do lugar? Como que você consegue fazer isso? Primeiro lugar, sozinho você não vai chegar em outro patamar. Não vai, tá? Quem se arvora bom demais em conseguir as coisas sozinho, esquece. Não vai. Pode esquecer. Se você não conseguiu sair do nível que... E eu não estou dizendo aqui
que o objetivo que você tem, ele é um objetivo no qual, quando você alcançar, você vai se tornar o melhor da sua cidade, ou a melhor do seu estado, do Brasil, do mundo. Não estou falando em questão de status, de posicionamento social. Não estou me referindo a isso. Claro que isso também está incluído, mas o principal não é isso. O principal é o quê? É você categoricamente, explicitamente ver que você está se tornando melhor, que você é outra pessoa. Pô, agora sim, essa é a pessoa que eu sempre quis ser, sou fã de mim. Isso é o que eu falo pra mim. Isso é uma realidade genuína minha, Everson HMS. E fortemente eu quero que seja sua também. Só que isso não compete a mim, compete a você. Vai acontecer? Não sei. Talvez nunca. Porque você não sai do mesmo lugar. Você não... Ó, presta atenção no que eu vou falar pra você, que é papo reto, você sabe, né? Tá ligado? Não vou amaciar sua cabeça, cria vergonha na sua cara e faz o que tem que fazer, assim como eu crio na minha. Presta atenção. Se você, eu consigo. Tá, você consegue, eu sei que você consegue. Todos nós conseguimos nos tornar melhor. Só que tudo implica num preço, um preço árduo, difícil. Como eu sempre gosto de fazer, vou falar um testemunho meu aqui, de agora a pouco eu acabei de ver. O meu particular, quem acompanha já tá cansado de ouvir, né? Principalmente com relação ao desânimo, porque eu sou atleta, né? Então, desânimo, às vezes não quer treinar. Coisa rara, né, que na minha vida ultimamente, porque toda hora agora eu tô querendo. Então, uma das coisas, você precisa saber o porquê que você tá fazendo o que você tá fazendo. Você não pode fazer simplesmente porque alguém te mandou, ainda que esse alguém seja um profissional, seja um médico, seja um professor. Não interessa quem seja, alguém mandou, alguém que sabe como conduzir as coisas, falou pra você fazer. Você não pode simplesmente fazer, você tem que saber por quê. Esse é um dos primeiros motivos pelo qual você vai desanimar do processo e não vai ter resultado. Porque se a gente não sabe o porquê, a gente não vai ter a força vital, sabe, suficiente para fazer a gente manter aquilo a longo prazo, com consistência. A gente não vai. Você tem que saber o porquê que você está fazendo aquilo. E vamos lá, eu falei que eu ia falar o meu testemunho. Acordei hoje, 4 da madruga. O corpo tava legal. Ontem girei 21K, treino foi um espetáculo, etc e tal. Já eu falo aí a respeito do meu treino mais tarde. E aí, depois de 7 horas, nossa, tô legal, tô bem demais. Vou sair aqui para mais um giro às 4. Mas aí comecei a caminhar, uma dorzinha ali na perna, tal, normal. Será? O que eu quero é correr, mas é o adequado? Não. O que eu tenho que fazer? Voltar, comer. Comer o quê? Agora o que eu tô com vontade é mandar aqui um leite com mel, achocolatado. Não, mas é o adequado? Não. O que tem que mandar? Whey. Mandei lá, minhas 40 gramas de whey, que dá aí 25 de proteína. Legal. Bati? Bati. É o suficiente? Não. Precisa de mais. Preciso dobrar. Por quê? Pela especificidade do momento. Ai, mas a barriga agora não tá mais... Não, mas faz. Você sabe que é isso que tem que fazer e acabou. Não tem conversa. É ponto final. Beleza, fiz lá. Mandei minhas 80 gramas. Totalizou aí 70 gramas de proteína numa porrada só, às 4 da madrugada. E aí eu mandei o leite, só que não com mel, leite puro. Então, você pode pensar, nada a ver isso, o que esse cara tá falando? Não, eu tenho a minha metodologia, eu tenho a minha concepção, eu sei o que eu tô fazendo, certo? Cada um com a sua situação. Para você entender melhor sobre isso, você tem que assistir os outros conteúdos meus, vai pegando raciocínio aí. Pega a visão. Aí beleza, o conceito é o seguinte, eu fiz o que eu não queria. Eu queria sair para correr em jejum, que não era exatamente em jejum, só tava às 7 horas do meu último treino. Mas enfim, era o que eu queria, mas não era o que era justificável pro momento. E por que eu fiz o que eu fiz? Eu sei o porquê, porque eu estudo. Foi o que me deu mais força ainda para fazer isso. Saber o porquê, e saber o que eu tô vivendo, saber onde eu estou e saber aonde eu vou chegar. Entendeu? Se eu ver eu falar, brother, não interessa se você acredita, se não acredita, pra mim tanto faz. Claro que eu tenho um apreço por você, eu gosto de você. Se você acompanha aí, você sabe, a intenção aqui é agregar, é fazer você crescer, tá ligado? Claro, não necessariamente com a mesma pretensão que eu, seu objetivo, mas a intenção é essa, positividade, sempre tá levando pessoas aí a outro patamar. E aí beleza, eu entendi isso.
Só que na mesma hora, agora aqui tô tomando meu hormônio D3, né? Solzinho básico. Daqui a pouco vou sair pro meu giro, em torno das 9 horas. E tava fazendo minha oração aqui agora. Sou cristão, católico, apostólico, romano, nada contra nenhuma religião. Amo a todos. Cada um tem a sua decisão, até os ateus, até quem... os contrários, né? Os concorrentes. Enfim. Enfim, não vou entrar nesse assunto agora não. Mas enfim, cada um tem o seu direito. E agora eu tava fazendo aqui a minha reflexão. E aí, cara, o que eu pensei comigo? Tava pensando exatamente o que eu comecei falando nesse vídeo. Você vê que eu já comecei falando essa live aqui de forma muito direta, muito específica, sem muito blá blá blá, porque não tem necessidade e é isso. Ó, cara, eu só tô fazendo o que eu tô fazendo agora, dentre todas essas coisas que já foram faladas e de mais umas 65, porque também eu tô vendo resultado. Senão não estaria fazendo o que eu tô fazendo. Tá, mas eu falei em um momento aqui nessa live, vai ver resultado, um dos principais fatores é você buscar ajuda. Existe uma particularidade de cada pessoa, sabe? Coisas assim absurdas, eu não consigo, ok. Vai chegar um momento que talvez essa possa ser a sua realidade, de você sozinho, sozinha, não conseguir mais. E tudo bem, não tem nada de errado nisso. Errado tá em você aí parar, não querer mudar. O ponto aqui, mudança é fundamental, não tem como, você tem que mudar. E mudar muitas vezes para você vai implicar no quê? Você buscar uma ajuda, uma conversa com alguma pessoa, saber conversar, ou então ter humildade, saber ouvir. A gente muitas vezes não gosta de admitir os nossos erros, né? E eu falo isso porque eu também, né? Até hoje, até os dias atuais, eu tenho que fazer uma força absurda às vezes. E você vai entender, você sabe disso. E por que muitas vezes a gente não gosta de assumir os nossos erros? Embora a gente esteja praticando a humildade, exercitando com muita força, que é difícil pra caramba ser humilde. O que é ser humilde? Não é ser pobre não, tá? Não é ser miséria não, ter miserável não ter coisa pra comer, ter uma condição financeira baixa, não. Isso não tem nada a ver com humildade, tá? Nada a ver. Muita gente pensa que pra ser humilde você tem que ser pobre, você não pode querer ter dinheiro. Não, você tem que ser milionário, você tem que ser trilionário, você tem que alcançar o Plutão, brother, se for necessário, entendeu? Seja gigante. Isso tem nada a ver com humildade. Humildade é você saber que você não sabe tudo, que você não é melhor do que ninguém, que embora você esteja num patamar social elevado, a pessoa que está lá embaixo da ponte é da mesma forma que você, veio da mesma fonte, tá? E você vai para o mesmo lugar, entendeu? É isso que é ser humilde. Mas aqui a gente também não deve sair dando nada para ninguém, a gente tem que fomentar que aquela pessoa cresça, não dar nada para ninguém. Mas enfim, fecha parênteses. O que eu tava falando, pai? Ah, tá. E aí, cara, eu falando aqui comigo. Como? Não era isso, não. Eu já tinha falado isso. Fui entrar nesse contexto e acabei esquecendo o raciocínio. Mas tá, eu lembrei. Eu acho que lembrei. Eu tava falando pra você. Como que você consegue gerar esse resultado? Ah, tá, lembrei. Agora eu lembrei. Vocês me conhecem, eu sei que você me curte. Por que a gente não gosta muitas vezes de admitir as nossas fraquezas? Porque a gente vai escutar aquela pataquada que vai deixar a gente com raiva. Aquela pessoa vai ficar se achando, aquela pessoa que muitas vezes a gente errou, né, comentou, aí vai se ver naquele direito de ficar vomitando os nossos erros. Aí a gente já sabe que isso vai acontecer, a gente muitas vezes se esquiva de admitir o nosso erro, porque a gente já sabe que aquele raio daquela pessoa vai ficar falando pataquada pra gente, é ou não é? É ou não é? Não é verdade? Entendeu? Como que eu sei disso? Porque eu vivi? Não, porque você também vive isso, né? E eu não tô falando aqui que necessariamente essa pessoa seja um familiar seu, pode ser seu chefe, pode ser... E, vamos lá, cá entre nós, a gente não precisa falar, necessariamente. Às vezes precisa, né? Dependendo do estágio da vida. Mas a gente também já tem que se blindar, né? Com uma fala ali que
não pra atacar, mas pra colocar a pessoa no lugar. Lá, cada qual no seu lugar. Eu não sou perfeito, eu sei que eu errei, mas pera lá, sua atitude também foi certa? Não, pera aí. Antes de você falar aqui dos meus erros, vamos lá, conversa, ó, presta atenção. Eu tenho a minha falha, mas você também não é perfeito. Você é perfeito? Você é perfeito? Você é ou não? Você também não é, né? Não, também não precisa falar assim. Eu tô falando assim porque eu lembro de algumas coisas. A gente tem que falar com um pouco mais de caridade, né? Olha só, você vê, eu também não sou perfeito. Dependendo das merdas que vocês colocar aqui nos comentários, então, rapaz, teve uns conteúdos que eu fiquei puto. Mas eu falei, nossa, eu não deveria ter falado isso. Mas enfim, a gente vai se tornando melhor, né? Com muito esforço, com muita força, a gente vai se tornando melhor. E a gente tem que ter um pouquinho mais de caridade. Então vamos lá, vamos recapitular a fala. Ó, você também não é perfeito. Se você for falar isso de mim, não, aqui é o desfecho. Aqui a nossa conversa acaba assim, você vai pra lá, eu vou pra cá, certo? Mas é o seguinte, eu queria colocar aqui porque eu estou buscando ser melhor a cada dia. Eu reconheço que esse foi a minha falha, certo? Vou procurar não fazer mais isso, desde que você também comigo possa colaborar, tá? Eu também não sou perfeito. Você sabe que eu não gosto disso, você sabe que eu não gosto daquilo, etc e tal. Entendeu? É papo reto, entendeu? Nada de mimimi, nada de blá blá blá, entendeu? Cara, a gente, nós seres humanos, somos uma coisa só. A gente é uma coisa só. Embora isso seja meio que, né, contraditório, porque somos muito diferentes um do outro, mas no final das contas, genericamente falando, é uma coisa só. Entende? Sentimento, etc, fomento de novas... Então, mas vamos lá, eu entrei aqui em vários contextos, eu espero que seja útil para você, mas a principal mensagem que eu queria passar nessa reflexão, nessa live aqui, é o seguinte: você tem que ver resultado na sua vida. E para você ver resultado, implica muitas vezes em você exercitar isso, humildade, buscar uma pessoa, reconhecer suas fraquezas, às vezes investir, tirar uma grana que você estava querendo ir, sei lá, talvez, para uma viagem, comprar uma bicicleta, pagar uma parcela para pelo menos uma consulta com um profissional. Nossa, mas eu vou pagar 500 conto numa consulta só para a pessoa me ouvir. Não, cara, não é simplesmente isso, é algo para mudar a sua vida. Às vezes aquela pessoa, pelo fato de saber que você investiu tanto, ela vai colocar coisa para você que às vezes você nunca ouviria de ninguém, entendeu? Porque existem profissionais que se especializam nisso. Eu tô falando que essa é a única maneira? Não tô falando que essa é a única maneira. Às vezes você também pode tá precisando, não sei, de algum acessório, de alguma coisa tecnológica que possa contribuir para você se tornar melhor, para você sair desse nível, sabe? Então isso engloba muitas coisas, mas o que eu quero passar para você é o seguinte: você tem que ver pequenos resultados. E só para fechar, só para concluir, eu vou compartilhar os meus pequenos resultados. Vou falar um dessa semana. Vou falar o de ontem, vai? Vou falar o treino de ontem. Ontem às 8 horas da noite, o treino durou das 8 às 10 da noite. Foi 1h52 de treino, uma meia maratona. E concluí na noite de ontem 101K. Hoje tem mais um giro aí, planejo até amanhã girar em torno de 120K. Mas enfim, esse treino de ontem foi espetacular. E qual que foi o pequeno resultado no treino de ontem? Mano do céu! A sequência de treinamento, misericórdia, olha só, cara, essa semana foi uma semana fenomenal. Terça-feira 39K, foi necessário eu ficar 36 horas para conseguir me recuperar. 24 horas não foi suficiente, ou seja, na quarta-feira de manhã não tinha sido suficiente, precisei começar o outro treino a quarta-feira à noite. E aí, por conta disso, se configurou nessa semana treinos noturnos, por causa do treino lá de terça-feira, que foi uma maratona, por assim dizer, né, 39K. E aí foi na quarta noite uma porrada, 20K de volume, 16 tiros de 200. Na quinta-feira outra porrada, que na realidade foi o justificar pro momento, mais uma meia maratona, 4h25. Ontem outra cacetada, outra meia maratona, só que o diferencial do treino de ontem foi 3 estímulos de 1000 que eu fiz ali no meio do treino. O primeiro para 3h21, o segundo para 3h17 e o outro para 3h11, né, com pausas aí tranquilinhas, né, mas eu ter suportado isso para mim foi notório. Nossa, você já é outro atleta. Everson, seja bem-vindo. Nova vitrine. Nossa, cara, isso pra mim foi um resultado que, pô, velho, nossa, foi um negócio fenomenal. Eu fiquei pilhado, fiquei a milhão, mano. Fiquei a milhão. Acordei hoje de madrugada saindo querendo girar, você ouviu eu falando anteriormente? E daqui a pouco eu vou fazer, entendeu? Fiquei a milhão.
Então, é coisa que tem que te mover, tá ligado? Coisa que você tem que ver que antes você não fazia. E eu tô falando aqui do meu caso, né? Atlético. Você deve ser atleta, com certeza é, né? Se você me acompanha aqui. Mas às vezes o seu grande sonho não está envolto no atletismo. Às vezes o seu grande sonho está envolto em outro contexto da vida. Às vezes está em outra coisa. Você gosta dos meus conteúdos, você é corredor e nunca deixa de ser. Você é corredora, nunca deixa de ser, tá? Porque isso é maravilhoso. Mas às vezes o seu grande desejo que te fomenta está em outra coisa. E é essa outra coisa que você tem que ter resultado, caramba. Senão você vai desistir. E aí você vai ficar nesse balaio de gato. Não, vou e cai, vou e cai, vou e cai. E aí você chega no final da sua vida e aí? Alcançou o quê? Entendeu? Pegou a mensagem? É nóis? Focado, centrado? Hoje para tudo sempre. A milhão. Sem migalha, tá? O negócio é evolução.